Nós saudamos os irmãos, a paz do Senhor Jesus, e o nosso assunto de hoje é o culto. Nós vamos ler o texto referente ao assunto que está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos de 1 a 3, que diz assim: Ora, também a primeira aliança, está se referindo à primeira aliança, ao Velho Testamento, tinha ordenanças de um culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Nós estamos falando sobre o assunto, o culto, para dar entendimento aos nossos irmãos as revelações que o Senhor deu como a forma mais perfeita de adorar o seu nome. Toda a base disso está lá no Velho Testamento. A carta aos Hebreus faz menção ao Velho Testamento, porque no Velho Testamento tudo é tratado dentro do universo criador. Estamos falando uma linguagem que está sendo muito usada nos dias de hoje, é mais fácil compreensão. Enquanto que as coisas de Deus estão situadas no universo redentor. Então, olhando para o universo criador, onde se situa o Velho Testamento, fica mais fácil de entender, funcionando o Velho Testamento como sombra das coisas futuras, se referindo às coisas eternas. Então, o fundamento do culto está no Velho Testamento, onde Deus providenciou o acesso do homem a ele. Após a queda, o homem se tornou a pessoa de piores maus costumes que existe. Então, o objetivo de Deus agora era reconciliar. Ele estava tomando uma providência através do culto para dar acesso a ele, acesso esse que estava interrompido. Então, próximo tópico, o Senhor tirou o povo do Egito e levou direto ao Monte Sinai, que era o lugar onde Deus falava com Moisés. Neste momento, Deus só falava com Moisés. Antes de prosseguir, o Senhor pretendeu fazer um ajuste com o povo. E, em função disso, o Senhor decidiu levar o povo ao Monte Sinai. Não levou direto a Canaã, levou até pelo caminho mais longo, que nós vamos ver aqui. Aqui está o Egito, o Monte Sinai, aqui está o Jordão, Mar Morto, aqui está Canaã. O caminho mais curto seria por aqui. Mas o Senhor resolveu trazer o povo primeiro pelo caminho mais longo, ao Monte Sinai, porque precisava fazer um ajuste com aquele povo que conhecia Deus, mas não perfeitamente. E o Senhor, então, pretendia aqui fazer um acordo com o povo de Deus. Ele trouxe, então, ao Monte Sinai para preparar o povo para prosseguir de uma forma que estivesse cultuando o seu nome e andando no seu caminho. Deus faz um acordo com Israel. Esse acordo chamado Velho Testamento, tinha por base obedecer a sua palavra. Toda a base do acordo de Deus era obedecer a palavra, andar na sua palavra. Palavra essa que veio lá do universo redentor. Não eram palavras da terra, eram palavras que vieram diretamente de Deus. Em Deuteronômio, um texto de referência, capítulo 11, 18 a 21, o Senhor diz, em relação a esse acordo: Ponde, pois, estas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias.
e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes como os dias do céu sobre a terra. Há muitos versos da palavra, os livros da lei falam abundantemente acerca deste acordo, tendo por base, como fundamento, a palavra de Deus. Antes do povo entrar na terra, nós estamos adiantando um pouquinho, vamos voltar depois lá no Monte Sinai. O Senhor mandou, porque estamos falando exatamente do acordo em cima da palavra. Quando as tribos foram atravessar o Jordão, o Senhor mandou que metade delas estivesse sobre o Monte Gerizim e a outra metade sobre o Monte Ebal. E aqueles que estivessem sobre o Monte Gerizim deveriam proferir as bênçãos de Deus sobre aqueles que andariam na sua palavra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E há um desenvolvimento grande, tem muitas palavras, nós fizemos somente um resumo aqui. E a outra metade sobre o Monte Ebal, chamado Monte das Maldições, porque ali as outras 6 tribos proferiram as maldições sobre aqueles que não andassem na palavra. E todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tenho ordenado. Então, todo acordo sobre a palavra. Vamos voltar ao Monte Sinai. A primeira orientação de Deus foi que Moisés fizesse o templo. Observem que até aí, até a construção do templo, aliás, feito até com oferta do próprio povo, que Deus orientou que assim se fizesse, até então, Deus só falava com Moisés. Depois do templo consagrado, Deus passou a falar com todo o povo de Israel. No templo, havia um caminho em direção ao santuário. Nós vamos mostrar o templo logo em seguida aqui, para os irmãos terem noção dos ambientes que ali havia. Mas a principal coisa no templo era o perdão dos pecados. Porque Deus, para fazer um acordo com o povo, precisava perdoar os seus pecados. Após o perdão dos pecados, vinham as outras bênçãos. Vamos ver isso no desenho do tabernáculo. Aqui está o tabernáculo, muito conhecido dos irmãos. Aqui é o tabernáculo do deserto. Todas estas paredes e muros, tudo feito de cortinas, porque era um templo desmontável. À medida que Israel caminhava, tudo era desmontado, levado nas costas pela tribo sacerdotal, os levitas, e no lugar que o Senhor mandava parar, parava e armava o templo novamente. Aqui está a entrada do templo. Aliás, a entrada do templo, a saber, o pátio. Aqui é o pátio. E aqui está o tabernáculo, propriamente dito. Então, entrando-se no pátio, a primeira coisa que se encontrava era o altar dos holocaustos, que corresponde ao sacrifício do Senhor Jesus. Por quê? Como se dava o perdão dos pecados? O homem que pecou, pecar era transgredir a lei, ou seja, transgredir a palavra que o Senhor disse que obedecesse. Se alguém desobedecesse a palavra transgredindo a lei, qualquer item da lei, que tinha mais de 600 leis e estatutos, ele deveria trazer aqui ao altar dos holocaustos um cordeiro sem mancha e sem defeito, e deveria ser trazido espontaneamente, ou seja, de sua própria vontade, senão não era aceito. O cordeiro era colocado sobre o altar, amarrado nos ângulos ou nas pontas do altar, e o homem que pecou, ele impunha as mãos sobre a cabeça do cordeiro, confessava o pecado, e o sacerdote sacrificava o cordeiro, ou seja, o cordeiro, ele transmitia a culpa para o cordeiro levava a culpa e morria no lugar dele, porque o preço do pecado é a morte. E aí, então, a partir do sacrifício e do perdão, ele tinha acesso aos outros departamentos do templo. Vamos ver o que existia aqui dentro.
Entrando, a entrada, nós mostramos de lá, agora estamos entrando por aqui. Aqui está o altar dos holocaustos que nós vimos naquele desenho com a fachada. Aqui estamos vendo em planta o altar dos holocaustos. Aqui está a pia de cobre, a bacia de cobre ou a pia de cobre, que era onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no santuário. Aqui está o santuário, onde ministravam os sacerdotes. E aqui está o Santíssimo, onde ministrava somente o sumo sacerdote. Entrava aqui uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, que é o dia da expiação. Não vamos nos deter muito nisto, porque isso já foi falado em outras aulas. Os irmãos já conhecem abundantemente o desenho do templo. Então, o caminho do santuário está aqui. O homem, para ter o acesso a Deus, primeira coisa, perdão dos pecados. O culto a Deus tinha por base o perdão dos pecados. Já adiantando, é oportuna a abordagem nesse momento, quando nós vamos cultuar o Senhor, a primeira coisa que nós fazemos, dobramos nossos joelhos e clamamos pelo poder do sangue de Jesus. Porque sem o perdão, não se tem acesso às outras bênçãos, aos outros departamentos do templo, que representam as bênçãos que nós precisamos alcançar. Por isso que há aquela recomendação, no momento do clamor, para tudo. O instrumentista não precisa clamar? Precisa, porque todos são servos, em primeiro lugar, e precisam receber a bênção do Senhor. Precisamos buscar o acesso ao Senhor através do sacrifício do Senhor Jesus, através do clamor. Então aqui tem uma direção em direção ao Santíssimo. O acesso a Deus. Primeiro, o altar dos holocaustos. Todo o povo comparecia para perdão dos pecados. O segundo, entrava no santuário os sacerdotes. E no terceiro, no Santíssimo, somente o sumo sacerdote. Observe os irmãos que quando Jesus morreu na cruz, ele entrou além do véu, entrou no Santíssimo e abriu o acesso, o santuário para nós. Então nós, através do Senhor Jesus, nós temos, claro, em primeiro lugar, o perdão dos pecados, o poder do sangue de Jesus, que nos dá acesso às demais bênçãos. O acesso a Deus ainda. Primeiro, o altar dos holocaustos, perdão dos pecados, a justificação do homem, que estava fora da presença de Deus. No santuário, lá estava a mesa com os pães da proposição, o altar do incenso e o castiçal de ouro batido, significando a palavra, o altar das orações, o castiçal que brilha com óleo do Espírito Santo, nos faz estarmos cheios do Espírito Santo para brilharmos no mundo, ou seja, para estarmos na presença do Senhor. Igreja é vida espiritual. No Santíssimo, a representação é exatamente da palavra, mas a palavra, quando se fala a entrada no Santíssimo, lá estavam os querubins da glória, se fala da palavra revelada. As tábuas, santificação, o maná, o alimento, a vara, a profecia, referindo-se a Arão, cuja vara floresceu, foi colocado lá no testemunho, e o propiciatório, onde Deus se fazia propício, onde o Senhor se revelava. O Senhor mostrando então que havia um caminho onde nós vamos penetrando nas bênçãos. Aqui estão as coisas reveladas, a presença de Deus lá no Santíssimo, que temos acesso pelo poder do sangue de Jesus. O templo se situava no centro das tendas de Israel. Ou seja, o Senhor, Deus, era o centro da vida deles. Tudo que eles faziam tinha a orientação de Deus. E Deus sempre se fazia presente. Quando caminhava, o templo era desmontado e a caminhada das tribos no deserto era de tal maneira que o templo sempre ficava no centro. Então, a vida de Israel tinha como base ter Deus no centro. Tudo, em primeiro lugar, era o Senhor. E o Senhor tinha resposta para todas as situações e para todos os problemas que surgiam entre o povo. E lá estava também, diariamente, a qualquer momento,
o perdão dos pecados para aquele que transgredia a lei. Então Israel caminhou, entrou na terra, vivendo a presença de Deus, o tabernáculo que foi preparado para cultuar o seu nome, ou seja, onde Deus se fazia presente, onde havia acesso a Deus, onde Deus se manifestava, e Deus, em toda a época de Moisés, o Senhor sempre se manifestou diretamente ao povo. Após a morte de Moisés e de Josué, houve uma decadência espiritual na vida de Israel. Israel desviou-se do Senhor muito rapidamente e passou a fazer coisas que contrariavam a palavra do Senhor e que fazendo coisas piores do que as nações que estavam ao redor, nações essas sem Deus. Deus parou de falar por causa disso. Chegou um momento que a Arca da Aliança foi tomada pelos inimigos de Israel. Nós não vamos entrar nos detalhes aqui, porque tem um assunto que diz respeito à arca. No momento próprio, os irmãos vão receber esta palavra. A arca foi tomada, significando que a presença de Deus desapareceu da vida de Israel. Deus levanta o profeta Samuel quando Deus começa a falar novamente com o povo, mas a arca ainda não estava reconstituída no templo. Saul foi o primeiro rei, mas Saul, ele não buscou a arca, nem buscou o culto, nem buscou a presença do Senhor, porque a arca presente no templo com Israel ao redor significava Deus como centro. No reino de Saul, o centro da vida de Saul foi outro. Saul tinha um projeto de vida terrena, ele tinha um projeto de poder terreno, e ele não buscou o culto, e Israel continuou fora da presença do Senhor. Vem o rei Davi. E o rei Davi, ele restaura o culto. A primeira coisa que Davi fez foi conquistar Jerusalém. Nós não vamos nos aprofundar da forma como Davi fez isso, que foi uma forma extraordinária, porque isso está em outra aula. Quem quiser aperfeiçoamento do louvor, pode olhar que os irmãos vão entender como que Davi chegou a Jerusalém e o porquê que ele chegou lá. Jerusalém significa a cidade santa, ou seja, onde estão os santificados. Significa a nossa vida espiritual. Davi, ele cheio do Espírito Santo, entrou em Jerusalém, estabeleceu a lei novamente, estabeleceu os sacrifícios, buscou a Arca da Aliança, colocou do lado da sua casa, providenciou uma tenda para ela, porque o templo ainda não estava lá, e Deus começou a se fazer presente novamente. Foi um momento de grande alegria. E Davi, ele restaura o culto e reestabelece todos os elementos do culto. O que Davi fez? Primeira coisa, o local, Jerusalém. No Velho Testamento, nós estamos falando de universo criador, era físico, era cidade física. Hoje, a cidade é espiritual, é a nossa vida espiritual, não é mais físico. Mas naquele momento de Davi, era físico. Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para fazer a sua vontade, para estarem lá aqueles que estavam na presença dele. Reconstituiu os holocaustos, perdão dos pecados. Colocou no lugar a Arca da Aliança, a palavra de Deus restaurada com revelação. E pela primeira vez o Davi também estabelece o louvor no culto, porque até então havia pessoas que louvavam a Deus, inclusive o próprio Davi, mas não estava inserido no culto. E neste momento, Davi insere o louvor no culto, toma os levitas, que já não estavam carregando a arca nas costas mais, nem tinha aquele serviço todo que tinha quando estava no deserto, porque em Jerusalém seria colocado o templo definitivamente. Então Davi toma os levitas e os estabelece para o louvor da casa do Senhor, para cantores e tocadores de instrumentos. Observe os irmãos que quando nós estamos falando do culto, do processamento do culto, nós estamos falando que tem no culto os ministrantes. E Davi escolheu para ministrar o culto a tribo sacerdotal, e não podia ser diferente.
porque Deus estabeleceu os sacerdotes para oferecer os holocaustos. Somente os sacerdotes tinham acesso à Arca da Aliança. Então, Davi, entendendo que o culto tinha uma ministração que precisava ser sacerdotal, precisava ser por servos escolhidos, por servos que estavam na presença do Senhor no Espírito, ele separa por louvor exatamente a tribo sacerdotal, os levitas. É uma observação aqui para os nossos tocadores de instrumentos e cantores. Quando eles tocam no templo, eles estão fazendo parte da ministração do templo. Então, eles precisam ter vida espiritual, precisam compreender isso e ter a sua vida na presença do Senhor. Os pastores, evidentemente, que é a mesma coisa, precisam observar isso, porque para que o nosso culto seja vivo, é preciso que todos estejam integrados com a vontade do Senhor. Então, aqui está os ministrantes dos holocaustos, os sacerdotes, o louvor com os levitas, a palavra com os sacerdotes e as operações de Deus através do Santíssimo. Aqui estava o culto perfeito, estabelecido por Davi. Culto perfeito em Jerusalém, os sacrifícios pelo pecado, condição essa para ter acesso às outras bênçãos, o louvor e a palavra, as operações de Deus e tudo ministrado pela tribo sacerdotal. Tudo bem. Então agora nós vamos para o culto do Novo Testamento. O nosso culto de hoje, tivemos uma vista panorâmica do Velho Testamento, o que Deus estabeleceu, tudo no universo criador, tudo materializado. Agora o nosso culto está na eternidade. A nossa Jerusalém é a celestial, não é mais aquela Jerusalém de Davi, não é mais a Jerusalém do Velho Testamento, porque agora nós estamos no âmbito do universo redentor, nós estamos em contato com o universo redentor. Exemplo para isso, no passado tinha guerreiros de Israel contra guerreiros do inimigo. Hoje a nossa guerra está no ar, está invisível. Os anjos do Senhor lutam em nosso favor contra o exército do adversário. A luta não é mais contra a carne nem contra o sangue. Estamos lidando agora com o universo redentor, mas que temos por base lá no Velho Testamento. O Velho Testamento, o Novo Testamento. Jerusalém. Agora não é mais Jerusalém, aquela cidade local, naquele local. Agora os servos precisam estar no Espírito. Jesus, quando esteve com a mulher samaritana, ela perguntou se o lugar de adoração era aquele monte onde ela estava, onde tinha a cidade de Sicar, onde tinha a fonte de Jacó, que era o Monte Gerizim, que era o Monte das Bênçãos, que citamos aqui no decorrer dessa aula. E Jesus disse que o lugar de adoração era realmente Jerusalém, mas que, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, porque a hora vem, e agora é, Novo Testamento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então hoje nós adoramos o Senhor em espírito. Davi em Jerusalém, a igreja no espírito. Sacrifício pelos pecados, o clamor pelo poder do sangue de Jesus. Estamos falando aqui do nosso culto, o processamento do nosso culto. O louvor, também o louvor, a adoração, a palavra e a palavra. Observe, os irmãos, que cada um de nós, andando na presença do Senhor, nós temos o nosso culto pessoal. Mas tem um momento quando nós nos ajuntamos para louvar ao Senhor. É um momento que a igreja fiel está presente, é um momento em que o corpo está presente. E isso traz vários benefícios, a saber, digamos que eu não tenha interpretação de línguas. Fui ao culto com uma necessidade. Um irmão foi usado na interpretação de línguas e falou comigo que não tem interpretação de línguas. Eu fui beneficiado porque eu estou no corpo. Então tem um momento em que todo o corpo, todos os dons, todas as operações de Deus estão presentes e que Deus então se manifesta ao seu povo com maior perfeição do que cada um sozinho. Nós sozinhos somos uma coisa, no corpo
nossas forças espirituais são ampliadas e aperfeiçoadas. Paulo, orientando a igreja, ele disse: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Observando novamente, agora nós não estamos sozinhos, cada um sozinho tem o seu culto pessoal, sua forma de caminhar, na santidade, na presença do Senhor. Mas quando nos ajuntamos, nós temos o culto no corpo. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Quando nos ajuntamos para cultuar o nome do Senhor, o corpo está presente, temos os dons, as operações, a palavra, os louvores, que tudo seja feito para a glória do Senhor e para a edificação da igreja e de cada membro da igreja. Chegou um momento da nossa caminhada, referindo-se diretamente agora à obra do Senhor no nosso meio, em que o Senhor disse que queria um culto revelado, que nós chamamos de culto profético. Observe, os irmãos, que culto profético é uma ênfase que nós damos para lembrar que o culto é profético, que na verdade o culto sempre foi profético. O que aconteceu? Um servo teve um sonho que estava em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória, às margens do porto. Podia ser qualquer outro lugar, mas foi ali que o Senhor mostrou. A igreja era bem menor do que hoje. Isso tem mais de 20 anos. E estava toda a igreja caminhando naquela rua. E de repente veio, em sentido contrário, um exército marchando, ocupando toda a largura da rua e marchando numa cadência sem parar. E nós seríamos atropelados por aquele exército. Houve uma revelação de um servo. E disse assim: dei uma volta de 180 graus. E todos obedeceram, não teve nenhum da igreja que não obedeceu. Todos deram a meia volta e o exército que vinha se encaixou na nossa retaguarda e passou a ser a nossa defesa. Ele não vinha para confrontar conosco, ele veio em nossa defesa. E então os comandantes, as 3 armas estavam presentes no exército, aliás, as 3 armas estavam presentes, era o exército, a aeronáutica e a marinha. Os 3 comandantes, generais, fizeram um elogio à obra do Senhor no nosso meio. E foi esse o sonho, e depois veio a interpretação dele. A interpretação foi que, da agora em diante, os anjos do Senhor, representados pelo exército, estão ao nosso lado. E para que isso aconteça, era preciso que nós andássemos totalmente na revelação, que o nosso culto fosse revelado. Então surgiu a ênfase do culto profético. Nós precisamos ter um culto profético, um culto que esteja dentro da vontade de Deus, um culto onde Deus vai se revelar. Não é que o Senhor não se revelava, mas o Senhor estava dando a ênfase. Ainda no sonho do exército, vou fazer uma referência aqui, os irmãos lembram da casa sobre a rocha? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica, o que edificou a sua casa sobre a areia. Evidentemente que se nós estamos na revelação, a nossa casa está sobre a rocha. E o que acontece com esta casa? Vieram as chuvas, os ventos e as águas e não derrubaram aquela casa, porque ela estava edificada sobre a rocha. As chuvas de cima, as águas por baixo, os ventos pelos lados. Ou seja, quando o adversário ataca, ele ataca de todos os lados, em todas as circunstâncias, em todos os setores da nossa vida, para derrubar. Mas o Senhor, ele deu a providência dele para que nós estivéssemos na revelação, andando na sua palavra, ouvindo e praticando, para que nós gozássemos da proteção do exército. A aeronáutica, que dá a proteção sobre as investidas que vêm de cima. A marinha, que dá a proteção sobre as investidas que vêm de baixo. E o exército, sobre aquelas que vêm pelos lados. Ou seja,
Tudo na revelação, toda a proteção do Senhor. Continuando. O culto profético se processa na revelação. Esse é um assunto muito conhecido dos irmãos, já foi falado abundantemente no passado a respeito do culto profético. Toda a igreja busca a direção do Senhor a todo momento. Você acabou o culto, foi para casa, você já está clamando pelo culto do dia seguinte, para que Deus opere neste culto e para que toda a igreja receba do benefício das operações de Deus neste culto. Orações pessoais e na reunião do culto profético também. A igreja alcança as bênçãos de Deus e nós reunimos, aquela orientação de reunir meia hora surgiu aqui. Meia hora antes do culto para colocar o culto em ordem. O que é colocar em culto em ordem? Quais foram as revelações que o senhor trouxe? Essa. Então a palavra tem que estar de acordo com a revelação. Os louvores têm que estar de acordo com a revelação do Senhor. Isso é estar na revelação, é ter um culto revelado, um culto profético. A ênfase, mais uma vez, porque o culto precisa ser profético. Aliás, o culto sempre foi profético. Repetindo muito, nós estamos dando uma ênfase ao culto profético. Logo no início da obra, um culto, nem falávamos em culto profético, mas o culto era profético. O servo assumiu o púlpito, abriu a palavra com a palavra já escolhida por ele previamente, alguém foi usado em línguas estranhas, outro foi usado na interpretação de línguas, e a interpretação foi aproximadamente o seguinte: meu servo que está no púlpito, feche a palavra. Fechou. Torna a abrir. Tornou a abrir. Em outro lugar, evidentemente, que nem ele sabia, como nós consultamos a palavra. Coloque o dedo do lado direito. Desça mais um pouco. Desça mais um pouco. Aí está a mensagem que eu quero para esta noite. O culto foi profético. O servo não conhecia a revelação que estava ali, mas Deus concedeu inúmeras revelações naquele texto e houve uma grande edificação da igreja, vendo o poder de Deus se revelando no culto para o benefício da igreja. O culto foi na revelação. Repetindo aqui a direção do culto profético, rapidamente: reunião antes do culto, uso dos dons espirituais, louvores e palavras revelados e os grupos de assistência atuando. Chegou um momento que precisamos dos grupos de assistência. Por quê? Porque o pastor não é profissional. O pastor vai para a igreja da mesma forma que a ovelha vai com a roupa dela, que comprou com o dinheiro dela. Quem tem carro vai com carro, quem tem bicicleta vai de bicicleta, quem vai a pé vai a pé, e o pastor vai do mesmo jeito também, com a roupa que comprou com o dinheiro dele. Trabalhou o dia inteiro, chega em casa, toma um banho, muda a roupa, coloca um terno e vai para a igreja. As ovelhas vão para servir o Senhor de uma forma, o pastor também vai para servir o Senhor de outra forma, cada um na sua função, porque no nosso meio o ministério não é cargo, ministério é função. Então ficou muito pesado para o pastor cuidar de tanta coisa. Foram levantados os grupos de assistência que tem base lá quando o sogro de Moisés recomendou que ele constituísse capitães de 10, de 50, de 100, de 1000 para dividir a carga e as coisas mais pesadas fossem levadas para ele. Então o pastor, ele dividiu a igreja em grupos de assistência, e precisa ser observado isso. Cada grupo atua num dia da semana, dependendo da igreja, dependendo de quantos grupos tem. Tudo isso o pastor administra. E não vamos aprofundar muito no culto profético, precisava exatamente de uma aula inteira para falar de culto profético, dessa forma de atuar no culto profético. Mas é um assunto que está dominado pelos pastores. Então, o grupo de assistência. No fim do culto, dos nossos cultos ainda, existe a bênção apostólica. A base da bênção apostólica está no Velho Testamento também. O Senhor disse a Moisés que falasse a Arão, que era o sumo sacerdote, que abençoasse o povo, com as seguintes palavras, Números 6:22. Falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. No Novo Testamento, Paulo, doutrinando a igreja, orientou que o pastor, no fim do culto, impetrasse a bênção apostólica, que significa uma imposição de mãos sobre a igreja e com uma bênção profética do Senhor, quando ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Hoje eu estou com uma necessidade especial. Quando o pastor impetrar a bênção apostólica, eu vou fazer o meu propósito no meu coração e vou receber a bênção. É assim que funciona. Os cuidados que temos que ter, muito próprios para este momento que nós estamos vivendo. Zelo com os dons espirituais. Cuidado com dons espirituais, porque os dons são espirituais. É uma graça de Deus. Não fazer comum isso. Ter muito cuidado, ter muito zelo com os dons. Oração e consagração. Buscar sempre o culto vivo, para não cair na tradição. Um momentinho aqui. Temos uma tendência muito grande em cair na tradição, de fazer tudo comum. Daqui um pouco, tudo está sendo feito de forma mecânica, o Senhor não está se revelando, o culto não é aquele culto vivo, o culto profético se processa mecanicamente, a reunião do culto profético, o culto não atinge o objetivo. Esse é o culto formal, é o culto que não agrada a Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, zelo, buscando o Senhor, sendo usado com profundidade nos dons espirituais para que o culto for profético. E se cair na tradição, o culto será formal. O que é o culto formal? Isaías falou dele. Israel chegou um momento também que oferecia a Deus um culto formal, um culto que não agradava a Deus. E Deus os repreendeu, dizendo: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos e de carneiros e da gordura de animais nédios, não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim a abominação, também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. O Senhor estava dizendo a Israel que não estava presente no culto formal. O culto, ele precisa ser vivo. O culto precisa ter a presença de Deus. E para ter a presença de Deus, é preciso que nós estejamos no Espírito e que o busquemos de todo o nosso coração. Aí nós vamos ter um culto profético. A conclusão. O culto é a reunião da igreja fiel. É onde Deus se revela e opera, sempre lembrando que cada um de nós, em particular, tem o seu culto, andando na presença do Senhor. À noite, no nosso horário, além das madrugadas e os outros cultos que temos, nós temos o culto que é o ajuntamento da igreja, onde todo o corpo está presente, onde Deus se revela, se nós estivermos na presença dele. Ali, o Senhor se revela e opera. Tem salvação e edificação. E através do culto, o Senhor nos dá o preparo para morar com ele na eternidade. Meus irmãos, que Deus nos abençoe com a sua palavra. Falamos aqui, apesar de ter sido um tempo representativo desta aula, porque realmente tem muito assunto, mas precisaria até de mais tempo para falar a respeito de tão importantes coisas, mas creio que todos entenderam da importância do nosso culto a Deus, de nós nos apresentarmos a Ele de coração inteiro para receber as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.